A Universidade de Washington realizou projeções para o avanço da pandemia até julho deste ano nos diversos estados brasileiros, entre eles o Piauí. Essas projeções levam em conta diferentes cenários e apresentam números prováveis de mortes diárias, número de infectados e recursos hospitalares. E os dados apresentados são bem preocupantes. Quem tem essas informações é o professor Emídio Matos, da sala UFP Fiocruz, para acompanhamento da pandemia. E é com ele que eu converso a partir de agora. Boa noite, professor Emídio. Obrigada por participar conosco aqui do Jornal Cidade Verde. O que a gente tem em termos de projeção com relação ao crescimento, ao pico da doença? Parece que há uma aceleração prevista até o final deste mês. Isso, Cláudia. Boa noite, telespectadores. A gente tem sim uma projeção ruim para a pandemia no estado do Piauí, com um pico agora já para o dia 24 de abril, de mortes diárias, podendo variar entre 51 e 53 óbitos diários. Isso leva em consideração alguns cenários, e a vacinação, a velocidade de vacinação é um cenário principal, que a gente está muito lento, mas também a Universidade de Washington leva em consideração o fato de que quanto mais pessoas se vacinarem, maior deverá ser o relaxamento das medidas de proteção individual, de uso correto de máscara, e a gente precisa ressaltar que vacinar protege contra a doença, sobretudo contra a doença grave, não protege de transmitir doença. Então a gente precisa manter, mesmo a população vacinada, manter as condições de uso de máscara adequado, de higienização correta, de distanciamento social, porque senão a gente vai ter esse agravamento. Esse é o cenário que está posto para 24 de abril, e ainda, Cláudia, para o final de junho, para o dia 30 de junho, um cenário de podendo chegar no pior cenário, a 8.357 mortes no estado do Piauí. A Universidade de Washington trabalha com duas linhas de projeções, né? O melhor e o pior cenário. O senhor citou agora o pior cenário, caso as pessoas continuem a insistir em desrespeitar a necessidade do distanciamento social e do uso de máscaras. E no melhor cenário, qual seria a projeção? Bom, no melhor cenário, a gente teria aí 51 mortes diárias. E por que isso, Cláudia? Nós já passamos do ponto. O seu telespectador deve ter escutado o professor Miguel Nicolelli, cientista de renome internacional, dizer que nós perdemos o timing. Então, a pandemia no Brasil está fora de controle, nós não temos um sistema hospitalar mais capaz de atender a uma boa parte dessa população. Então, a gente tem um cenário já muito ruim, de qualquer forma, de 51 mortes diárias. Em número total, lá para o final de junho, ao invés de 8.000 mortes, nós poderemos ter, segundo as projeções da Universidade de Washington, 6.595 mortes no final de junho, no melhor cenário, avançando com a campanha de vacinação e o uso correto de máscaras e as medidas restritivas de circulação da população. Então, a gente tem uma equação aí para ser resolvida. Mesmo com o melhor cenário de uso de máscaras, de distanciamento, ainda assim teremos um crescimento no número de mortes. O que seria possível nesse momento para reverter essa situação, professor? Cláudia, as experiências internacionais, a experiência da cidade de Araraquara, no estado de São Paulo, mostram que um lockdown rigoroso é capaz de fato, efetivamente reduzir esse número tão grande de novos casos, esse número de óbitos. Então, a alternativa que a gente tem, paralelo à vacinação, a vacinação é a nossa única alternativa definitiva, mas paralelo a isso, um lockdown rigoroso, e a gente precisa, Cláudia, aumentar a capacidade de testagem do estado do Piauí para que a gente possa identificar corretamente as pessoas doentes e orientar para o isolamento correto, porque assim você consegue quebrar o ciclo de transmissão do vírus. Então, nós temos essa alternativa de fato fazer um lockdown. Ela precisa ser uma estratégia nacional. Só o Piauí, isoladamente, já não consegue mais conter a pandemia no cenário que nós temos hoje. Muito obrigada ao professor Emídio Matos pela sua participação com a gente hoje aqui no Jornal Cidade Verde.